Graça e paz, querida igreja, vamos refletir na noite de hoje, no dia de hoje, sobre a palavra do Senhor, esse tempo de adoração, esse tempo de reflexão da palavra de Deus. Estamos num período de campanha de missões mundiais, um período de falar de missões, falar do Evangelho de Cristo, do poder que transforma, saber que Deus ele é tremendo na sua obra missionária, é o Senhor da missão. Teremos ainda uma palavra, testemunho missionário do missionário Sandro, que passou quase 12 anos na China, um pouco da experiência dele, a importância da organização, da Junta de Missões Mundiais, a instituição que nós formamos, sustentamos e mantemos mais de 2.000 missionários fora do país. A importância de tudo isso, de participarmos de tudo isso, de saber que Deus ele é o Senhor da missão e nos usa em meio a esse contexto que estamos vivendo. Por isso eu tenho a alegria de poder, com os irmãos, refletir no dia de hoje com a palavra do Senhor no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, é o texto central de toda a carta. Se pegássemos toda a palavra, as Escrituras, o Evangelho, pegássemos da Bíblia completamente, o Evangelho de João e a carta de Paulo aos Romanos, teríamos o suficiente para entender de que existe céu e inferno, que o Senhor Jesus é o único caminho, verdade e vida, a sabermos nos comportar como igreja, a esse contexto de vida que estamos tendo, a esse tempo de ociosidade, a esse tempo de medo, de temores, esse tempo de angústias, insatisfações, esse tempo de sofrimento, um tempo de perdas. E como nos relacionarmos em meio a tudo isso? Nos relacionarmos uns com os outros, a nos relacionarmos com as nossas emoções, com as nossas conquistas e desapontamentos, perdas. Então, nada melhor do que na noite de hoje falarmos a respeito do Evangelho de Cristo, um Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse estilo de vida que teremos. Eu passei com a minha família, estamos passando pela tempestade igual a todo mundo, né? E a gente fica assim, Deus, obrigado, porque em meio a todo esse medo, caos do Covid, nada disso nos aconteceu. O Senhor tem nos blindado quanto a isso, temos tomado cuidado, mas isso não nos alcançou. Mas as questões de saúde vieram pegando a gente, um rotavírus, depois uma infecção que Ronan adquiriu, uma infecção no ossinho, e aí depois veio uma outra infecção comigo, e aí a Amanda também está arriada, cansada emocionalmente, e todo esse cenário a gente foi vivendo esse início de ano. Mas a gente começa a olhar para o alto dizendo assim, Senhor, em nenhum momento o Senhor nos desamparou, em nenhum momento o Senhor perdeu o controle da situação. Quando tivemos medo, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos fortaleceu. Quando pensávamos que ia passar a grande dificuldade, a escassez, o Senhor veio e supriu. Então, reconhecemos a grandeza de Deus e é nisso que eu quero falar com vocês. É exatamente em saber que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Ele não perde o controle da situação. E em meio a esse tempo de falar de missões e a esse tempo de medo, vamos falar do Evangelho de Deus, que revela a justiça do próprio Deus e que salva o justo. Como é que a gente vai viver em tudo isso? Vamos fazer essa leitura? O nosso texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Esse é o texto central de toda a carta. A carta, ele resume toda a carta e a carta toda se resume nesse texto. Então, eles se complementam. É o desdobramento desse texto, a continuidade da carta, assim como a carta também, ela aponta em todos os seus desdobramentos para a evidência desse texto. Que diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto, essa carta de Paulo aos Romanos,
ele aponta Jesus Cristo em todo momento, a obra de Cristo, o relacionamento de Deus com a humanidade. Mas algo muito curioso, antes de começar esse texto, traz uma revelação, o sentimento de Paulo para viver tudo isso. O sentimento de Paulo para expressar essa verdade, o sentimento do apóstolo para poder escrever e trazer de uma forma inspirada até os dias de hoje uma palavra de encorajamento, uma palavra de dizer que nós apenas viveremos pela fé, mas desfrutaremos da justiça de Deus, da grandeza do Senhor. Então, dessa forma, versículos 14 e 15 precedem esse texto central. O 14 ele vai dizer, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esse sou devedor traz uma ideia de dívida, realmente uma dívida que Paulo tinha. Não só a bárbaros e a gregos, não só as pessoas, aos sábios e aos ignorantes, mas uma dívida que eu posso expressar assim. Alguém que te confiou algo, confiou uma quantia, um valor, algo muito relevante e diz assim, você deve levar essa expressão de valor adiante até aquele destino final. E eu como responsável, ou você como responsável, fica com essa dívida de conduzir esse processo de entrega. O valor não é seu, o valor é de outro, você tem que entregar a outra pessoa, não fica contigo, mas você é um devedor, porque você está nessa incumbência, nessa missão de entregar. Então, Paulo diz, eu sou devedor. Eu sou devedor a muitas pessoas e tem um porém também. Dessa dívida, ele diz assim no versículo 15, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, se no 14 ele diz, sou devedor, no 15 ele está dizendo assim, eu estou pronto, eu estou disposto, eu estou preparado a viver o evangelho de Cristo. Esse estou disposto, estou pronto, é porque Paulo entendeu realmente o que era o ministério da reconciliação a partir da vida dele. Ele como instrumento de Deus na geração que ele estava vivendo. Ele como instrumento de Deus para transmitir a palavra do Senhor a todas as pessoas que iriam experimentar ou vivenciar o evangelho, a graça de Deus por meio da vida dele. Então ele traz a convicção de dívida e ele traz a convicção de disposição, de estar pronto, estou disposto, eu vivo esse evangelho porque eu tenho dívida passada, eu assumi compromisso. Eu entendi o ministério da reconciliação. Então, os versículos que precedem a carta, o texto central da carta, são os versículos importantes para a gente entender onde é que nós estamos em meio a tudo isso. Agora sim, o texto ele traz 3 grandes pilares para a gente discutir. E dentro dessa discussão, dessa reflexão, a nossa oração agora vai ser o seguinte. Vai ser de que Deus nos faça entender a sua palavra, que Deus aplique a sua verdade em nossa vida e que essa aplicação não seja algo vivido por 1 a 2 semanas, mas que seja vivido por nossa comunidade, as nossas individualidades, até o dia que Jesus nos chamar e estaremos com Ele aqui nos céus. Vamos orar? Senhor Deus, nossa oração nesse momento, Pai, é que o Senhor haja de misericórdia sobre nossas vidas. O Senhor receba toda a nossa adoração, esse tempo, Pai, que estamos experimentando, ainda aperfeiçoando outras ferramentas de estarmos unidos no mesmo propósito de cultuar. Deus amado, que a tua ação misericordiosa seja sobre nossa vida e faça-nos entender a tua palavra, faça-nos, Deus, aplicar a tua verdade e que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nossas vidas. Pai amado, nós oramos ao Senhor, confiamos no Deus da nossa salvação e é em teu nome, Pai, que nós agora estamos reunidos para refletir sobre a tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, chegamos no texto central da carta, chegamos no tempo de entender os 3 pilares teológicos que Paulo traz nesses 2 versículos, que são os versículos centrais da carta de Paulo aos Romanos. O texto, não me envergonho
do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O primeiro passo a entendermos é que Paulo traz não me envergonho. Se antes ele dizia, sou devedor, estou disposto, agora ele está dizendo assim, não me envergonho do Evangelho. Mas que vergonha seria essa? Que vergonha traria para Paulo ou para nós algo que pudéssemos esconder o Evangelho de Cristo sobre nós, repudiar o Evangelho de Cristo sobre nós, o ministério do Senhor sobre nossa vida? Que vergonha seria essa? Que afirmativa é essa que Paulo faz questão de dizer que não se envergonha? Existem três formas de vergonha que a gente pode entender no coletivo cristão. O primeiro, da vergonha do Evangelho, é a vergonha, aqueles que são a vergonha do Evangelho. Então, aqueles que são pedra de tropeço, aqueles que estão para escandalizar, escarnecer, aqueles que estão no meio para movimentar contendas, esses são a vergonha do Evangelho. O segundo grupo é aquele grupo que tem vergonha do Evangelho, aqueles que se envergonham do Evangelho. Esses que parecem agentes secretos, pessoas que são cristãs, mas não dizem, não afirmam, não dão testemunho que são cristãos. Alguma coisa que mexe comigo é quando alguém diz assim, e você é crente? E você é cristão? Isso mexe comigo quando essa expressão de surpresa na pessoa quanto a mim. Porque eu fico me policiando, meu testemunho não está tão interessante. Meu testemunho não está deixando claro que o Senhor reina no meu coração, que eu sou dependente de Cristo. O terceiro grupo é aquele grupo que não se envergonha do Evangelho. É o grupo que Paulo trouxe na afirmativa do seu texto. Esse não me envergonho do Evangelho, ele traz com uma convicção. Por que ele não se envergonha? Vamos tentar fazer uma transposição agora até o tempo da escrita, os destinatários originais dessa carta. Por que Paulo escreveu isso para dizer aquilo? Ele estava falando para uma comunidade romana. Roma era o império que dominava o centro do comércio mundial. Roma tinha um poder muito grande. E Paulo escreve àquelas pessoas que estão ali reunidas para dizer assim, eu não me envergonho desse evangelho. Esse evangelho que Paulo está dizendo é um evangelho que veio de um carpinteiro, judeu, que nasceu na manjedoura, de berço pobre, que padeceu, que foi crucificado, que experimentou todas as dores possíveis desse tempo. E Paulo está dizendo assim, tudo isso que vocês abominam, tudo isso que vocês romanos olham como escárnio, como algo de se escarnecer, de zombar, de tirar sarro de tudo isso, eu estou dizendo para vocês, não me envergonho. Eu não me envergonho porque eu entendi que tudo participava de um propósito de Deus sobre a humanidade. Eu não me envergonho porque tudo estava na ordem do próprio Deus. Eu não me envergonho porque Deus conduziu a história e em meio à história eu estou inscrito nela. E aí eu começo a pensar com você nos dias de hoje, será que você tem motivo de se envergonhar do Evangelho? Um evangelho que foi movimentado e passado à prova por todos esses anos e em nenhum momento a ciência ou alguém conseguiu apontar a fragilidade ou o erro do evangelho. Apresentando sempre que se levantam contra isso, revelam que são frágeis aqueles que apontam e soberana a vontade de Deus em toda a história. Então Paulo está dizendo assim, aquilo que vocês zombam por ter vindo de uma classe pobre, o evangelho está recheado de pessoas pobres, os escravos estão fazendo parte desse evangelho, experimentando a graça de Cristo, a maior parte, a classe baixa está experimentando a misericórdia do Senhor. Se vocês zombam por isso, eu não me envergonho disso. Paulo traz essa verdade lá atrás e hoje fica o mesmo propósito para nós. Você teria motivos de se envergonhar do Evangelho de Cristo? Viva o Evangelho, o poder de Deus para a transformação. Viva Jesus Cristo na transformação dessa geração, dessa humanidade, a partir de você como canal de bênção. Então, o primeiro
O primeiro ponto de reflexão da gente vem sobre a vergonha. Paulo trazendo assim, não me envergonho, essa afirmativa. Você se envergonha do Evangelho ou você não se envergonha do Evangelho? Alguns tempos atrás, o Facebook, em breve finado Facebook, me fez uma recordação. Uma recordação de uma campanha era não me envergonhe do Evangelho. E você trazia ali uma afirmativa, trazia um texto bíblico e desafiava outras pessoas a apresentar isso. Eu fico pensando o que está faltando para a gente poder viver isso sem precisar de uma onda tecnológica, sem precisar de uma onda virtual. Simplesmente viver porque isso é o estilo de vida de cada um. Um estilo de vida que não se envergonha do Evangelho de Cristo, mas está disposto a pagar o preço e experimentar a vontade de Deus nessa geração por meio de nossas vidas. A ser canal de bênção nessa geração corrompida e depravada, igual uma carta aos Filipenses tem lá, que nós brilhamos como estrelas no universo. Essa é a responsabilidade daquele que já entendeu o Evangelho de Cristo. Então eu quero com você nessa noite começar essa reflexão assim. Somos pessoas que não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Pelo contrário, temos orgulho, evidenciamos, testemunhamos, vivemos porque Cristo vivo está e a minha vida foi salva por Ele. O ponto mais interessante é de que ele vai dar um porquê. Por que nós não nos envergonhamos com esse Evangelho? Por que não temos vergonha ou por que vivemos? Por que evidenciamos as provas desse Evangelho? Que Cristo nos amou primeiro, que Cristo nos salvou. E aí o texto vai apresentar de fato porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse poder de Deus, esse Evangelho é aquilo que nós não podemos ter vergonha. É o poder de Deus. É o poder. Olha, estamos numa geração, num tempo que evidenciamos tudo que é poderoso. A geração que quer acompanhar as redes sociais, a nova geração, ele não está preocupado com aquilo que vai ser extremamente editado, bonitinho. Ele está preocupado com aquilo que é coerente. Ele está buscando aquilo que é coerente. Você vê lá um vídeo mega produzido e tem X visualizações. E você vê uma pessoa que é extremamente coerente e tem não sei quantos mil seguidores e não tem quase edições, mas ele está buscando a coerência. Então é exatamente isso. O poder está se revelando na coerência. Eu ouvi outro tempo um líder de jovem de Brasília, o pastor Heber Aleixo, um homem de Deus, eu gosto muito dele, ele falando assim, olha, essa geração a nova geração, essa juventude, está vindo uma juventude que ela exige algo mais. Ela não está mais buscando tão somente aquele oba-oba que foi uma geração que está passando, está acabando. Mas ela está buscando uma geração que evidencia, que tem provas, que vê a coerência, que essa é uma geração que é apologeta, aquela que se dedica às Escrituras e, por dedicar-se às Escrituras, vive uma coerência, mas também exige uma coerência. E aí Paulo, trazendo a palavra de Deus aqui inspirada, ele vai dizer assim, esse evangelho que não nos envergonhamos, não nos envergonhamos porque é o poder de Deus. E dentro dessa história de poder, essa essência de poder, o evangelho de Deus é o poder para a salvação. Dessa maneira, dentro do poder, nos comportamos hoje olhando como? No nosso país. Olhamos poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, olhamos o poder político, olhamos o poder religioso, o poder acadêmico, pessoas que estão buscando cada vez mais essas cadeiras de poderes, e aí a gente fica assim, juntando tudo isso. Não tem a mínima capacidade de exercer algo que empate, que se equipare ao poder da salvação. Nenhum poder acadêmico, judiciário, legislativo, executivo, nenhum poder religioso é capaz de conter o caos que está instalado no mundo por meio de uma pandemia. Estão buscando soluções, respostas, cria vacina, medo, leitos, respiradores, ventiladores mecânicos, pessoas que precisam lá desse equipamento, insumos para uma vacina, todo mundo buscando, mas esquecem de buscar o poder do alto, o poder que traz sobre nós a paz que excede todo entendimento, o poder de Deus para a salvação. E a gente fica às vezes falando tanto da situação de saúde do nosso país e esquecemos de falar da situação espiritual do nosso país.
Eu não quero espiritualizar uma pandemia, mas eu quero poder trazer a lembrança que você é uma pessoa espiritual. Você não precisa se envergonhar ou esquecer-se do poder de salvação de Cristo. Então viva o Evangelho de Cristo e lembre-se, ele é o poder de Deus para a salvação. Então existem pessoas que estão morrendo fisicamente e nos entristecemos, mas existem milhares de pessoas morrendo sem Cristo. E a morte é o fator que nós discutimos dia a dia ou que nos pegamos em plena reflexão, porque a morte ela tem sido aquela peça-chave ou a palavra-chave para momentos de crises emocionais que passamos. A perda de alguém que conhecemos, a perda de alguém da nossa família, a perda de um conhecido, de alguém que gostamos, e isso tem cada vez ficado mais próximo de nós. Então, pela morte, nós precisamos lembrar. Pessoas estão morrendo sem experimentar o poder de Cristo para a salvação. E pessoas estão morrendo, mas também experimentando a salvação em Cristo Jesus. A morte que é problema para uns, para outros, é o passaporte de entrada para desfrutar da paz. Esse tempo é um tempo que nos traz a essa reflexão. Agora eu queria que você pensasse assim, mas estamos falando da nossa realidade, estamos sendo bem contextualizados. E pensa sobre aqueles que estão para além de nossas fronteiras. Pensa para as realidades que estão para além do Brasil. Realidades difíceis, realidades muito mais carentes que as nossas. No nosso Brasil temos diversas realidades, mas eu acredito que estamos longe de viver uma realidade de miséria. Eu tive a alegria com minha esposa de fazer a viagem missionária. A igreja nos enviou para experimentar isso. Fomos a Guiné-Bissau. E em Guiné-Bissau experimentamos uma realidade que eu, em 32 anos de vida, não experimentei aqui no Brasil. Não experimentei nas minhas realidades de bairro, de periferia, de estar com pessoas de diversas classes. Eu não conhecia a realidade que eu conhecia em Guiné-Bissau. E eu fico pensando, Deus, se essa pandemia chegar com esse mesmo poder, aquelas pessoas e aquela realidade que lá conhecemos, aquelas pessoas estão mortas. Aquelas pessoas estão perdidas. Só que quando eu começo a pensar do medo da morte daquelas pessoas, logo me vem a morte espiritual daquelas pessoas. E eu começo a pensar sincretismo religioso, islamismo, eu começo a pensar a forma que eles têm de reivindicar seus direitos ou de experimentar a graça de Cristo diante da população, como que eles perseguem o cristianismo lá dentro, como é que eles perseguem de forma direta e indireta o cristão, para que o evangelho não seja propagado, a dificuldade dos pastores e missionários de expandir aquela palavra naquele local. Então eu começo a orar, às vezes eu esqueço daqui de onde estamos e começo a orar por fora, e aí eu começo a lembrar de outras realidades. Há uns dias atrás, há uns meses atrás, a nossa igreja participou de um movimento interdenominacional movido pelo pastor Miguel, presidente da OPEN, pastor da Missão Pentecostal, a esposa do pastor. E ela começou a fazer um movimento de levantarmos ofertas e doar materiais de enfermagem, gaze, um acesso, uma seringa, esses elementos da enfermagem, para que pudesse mandar para São Tomé e Príncipe. E falava quanto custava lá aquilo que aqui é centavos para nós, um pacotinho de gás, custa 90 centavos, R$1. Lá custava $2, $3. E era um negócio muito caro devido à escassez daquele país. E a gente conseguiu, numa parceria com a Marinha, irmãos da nossa igreja participaram, estão chegando agora, chegaram recentemente em São Tomé e Príncipe, nessa viagem da Marinha, e levaram vários mantimentos. E o missionário Iata mandando um vídeo agradecendo. É emocionante ver aquilo quando ele se apresenta próximo às caixas com os materiais, os valores em oferta, os materiais que foram enviados, a parceria, ele dentro de um navio da Marinha, agradecendo. E a gente faz assim, Deus, esse é o poder que o Senhor tem. O Senhor move pessoas, culturas, nações, e o Senhor revela o teu poder de misericórdia e graça sobre todas as pessoas.
Então eu vejo que o Senhor tem poder não só sobre a minha vida, mas o Senhor tem poder sobre todas as nações. Deus, eu quero participar disso. Essa é a maior impulsão do Evangelho quando nós reconhecemos a soberania de Deus. E eu não quero passar o dia de hoje, a mensagem de hoje, sem que você seja movido a participar desse movimento missionário de Deus sobre a nossa geração. Você pode participar de tudo isso sendo, orando, contribuindo, enviando. Você precisa participar desse movimento de Deus, um movimento de salvação. E aí é interessante porque ele diz que não se envergonha, ele diz que não se envergonha por esses elementos e falamos de tantos poderes que temos, mas nenhum poder é capaz de ter o poder de Deus, que é um poder da salvação. Um poder que é capaz de transformar, é capaz de regenerar, é um poder capaz de trazer sobre nós vida. Aquilo que nós apontamos para a morte, agora Cristo traz a gente apontando para a vida. E é dessa forma que eu queria falar com vocês ainda sobre outros pontos desse texto. Se o Evangelho de Deus, que nós não nos envergonhamos, é o poder para a salvação, ele vai dizer assim, mas de quem? Esse poder é de todo aquele que crê. Não está na condição, não é condicional. Não é aquilo que façamos, não é aquilo que nós estamos dispostos a fazer. É aquilo que cremos. E aí quebra toda e qualquer lógica religiosa do mundo. Jesus não nos exigiu nada, simplesmente acreditar que Ele é o Senhor de tudo e nos salva. Então a gente começa a entender agora assim. Não é que você seja um bom pai ou uma boa mãe. Não é que você como filho é obediente aos seus pais. Não está na condição de você como cidadão pagar os seus impostos. Não está na condição do que você faz pelo próximo. Está na condição de quem você crê. Eu acredito em Cristo, o Senhor de minha vida, que morreu pelos meus pecados e me deu a vida em Cristo Jesus. Por meio dele, eu sou regenerado, eu tenho uma nova vida, eu vivo uma novidade de vida. Então, não é pelo que faço, é em quem creio. Então, dessa forma, a salvação é para quem? É para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E esse todo aquele está em todos os cantos da face da terra. Eu convido mais uma vez, e vou fazer isso durante a nossa mensagem, a você refletir sobre os missionários que estão para além das nossas fronteiras, que estão nas diversas culturas, imersos em diversas culturas do nosso país. Essas pessoas estão experimentando o poder de Deus para a transformação dessas pessoas. Jesus, ele é aquilo que a nação precisa, ele é aquilo que pode trazer socorro a todas as pessoas. As pessoas hoje estão falando mais de pandemia do que de Cristo. Agora uma reflexão nossa, sem ninguém estar sabendo, só eu e você agora aqui. Nos últimos 15 dias, você falou mais de pandemia ou falou mais de Cristo? Não precisa ter falado para ninguém de fora, não. No seu coração, você pensou mais em pandemia ou você pensou mais em Cristo? Essa reflexão vai fazer a gente pensar sobre isso. Uma terceira pergunta que agora ele vai trazer para a gente é de que o que traz esse Evangelho de Deus? Para quem a gente descobriu? Por que não se envergonhar, a gente descobriu. E o que traz esse Evangelho? O que ele revela? O que tem de especial nessa revelação do Evangelho? Aí ele vai dizer assim, que esse Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E essa justiça de Deus é aquilo que nós não conseguimos explicar tão naturalmente. A justiça de Deus não é uma justiça comum como nós conhecemos. Não é aquela justiça que nós crescemos entendendo o que é certo ou errado, bem ou mal. Não é essa justiça. Apesar que Deus é o parâmetro principal desse tipo de justiça que nós temos. Mas é uma justiça que esse Evangelho revela. Essa justiça é uma justiça do justo justificando o injusto. E aí você fala assim, agora pastor Ramon complicou o negócio, ficou meio tenso aqui para a gente entender essa palavra. Vamos tentar refletir agora sim. A justiça de Deus é uma justiça que o próprio Deus impõe sobre os homens uma condição de experimentar a viver, porque o homem decidiu errar,
pecar, desobedecer. Agora ele faz assim: vocês precisam viver uma justiça que vocês não conseguirão viver. Tentem. Aí a humanidade não consegue. Vai depender da lei, da observação da lei, da guarda da lei e não consegue cumpri-la. E aí a lei termina apontando para o homem como culpado, mas não como justo. E aí Deus, por amar essa humanidade, envia o seu filho, o único filho, o próprio filho, o próprio Deus. E aí Jesus morre por todos nós, por toda a humanidade. E aí ele diz assim: morre, mas só pede de nós uma condição: crer que Jesus fez o que era suficiente. Agora, esse justo, justificando o injusto, nos traz uma nova realidade. Que realidade é essa? A realidade que a gente agora vai experimentar da seguinte forma: quando Deus olha a humanidade e ele vê que todos pecaram e destituídos estão da sua glória, e ele vai pegar um a um para o juízo de Deus, para o tempo do julgamento. E quando ele pegar a nossa ficha, a nossa identidade, a nossa alma perante Deus, ele vai olhar uma declaração que onde estava escrito culpado, está rasgado, manchado com sangue e declarado justo. Não é que quando fomos justificados por Jesus, nos tornamos justos. Não, continuamos a pecar, continuamos a ter que escolher, ter que buscar a santidade, se parecer cada vez mais com Cristo, abandonar as velhas práticas, mas fomos declarados justos, porque não sou eu, mas é o que Cristo fez em mim. Não é a minha vida ou aquilo que faço, mas é o que Cristo fez por mim, é a vida dele sobre mim. Dessa forma, nós entendemos que o Evangelho traz essa revelação da justiça de Deus, uma justiça que não está numa lógica humana, mas uma justiça que está no braço de Deus, nas mãos de Cristo, no sangue do Senhor sobre a nossa vida. Então eu queria dizer que quando Jesus abriu a boca e declarou está consumado, naquela hora foi aberto o acesso para que pudéssemos dizer: em Cristo Jesus eu fui justificado. É um ato, não é um processo. Jesus não está fazendo isso todos os dias para me salvar. Quando ele fez há mais de 2000 anos, ele fez para declarar-nos justos até a vinda dele. Foi uma obra completa. Próximo domingo vamos viver o culto da ressurreição. E quando chega nesse período, meus irmãos, para mim é um momento muito especial. Eu fico celebrando a ressurreição de Cristo, sabendo e recordando que Jesus ressuscitou, vivo está, presente é. Ele ouve as nossas orações, está atento ao clamor do seu povo, pronto para nos atender, responder, nos sustentar. Nunca esqueça, Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida, nos declarou justos. E você e eu, nós podemos celebrar a vida por meio de Cristo Jesus. Aquilo que o cenário hoje aponta para a morte, nós celebramos a vida. Por fim, a última pergunta que nós podíamos entender desse texto é a pergunta: como posso me apropriar dessa justificação? Ou o que é isso? Por que nós nos apropriamos dessa convicção da justificação, da justiça de Deus? O texto vai dizer que do princípio ao fim, essa justiça é pela fé. E como está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. É um estilo de vida, é uma forma de viver pela fé. Pela fé nós cremos que os nossos irmãos que estão passando por dias difíceis, na sua situação, na saúde, em diversas áreas de sua vida, o temor, o luto, as perdas, pela fé, nós cremos que tudo isso vai passar. Nós cremos que os dias difíceis aqui serão muito breves comparados à glória que iremos experimentar com o Senhor Jesus Cristo. Pela fé, experimentamos a alegria de contribuir com a obra missionária. Pela fé, experimentamos a alegria de estar presente na comunhão com o corpo de Cristo. Pela fé, nós experimentamos a alegria de acordar todos os dias, render gratidão ao Deus que nos salvou e permitiu mais um dia de vida. Não importa a condição, importa que Ele me amou primeiro.
Então, se você hoje está experimentando um tempo de cansaço, de desânimo, um tempo de medo, de angústia, a palavra que encoraja o seu coração é: viva pela fé. O Senhor Jesus é o Deus da nossa salvação. Se você está experimentando um tempo de medo porque está no leito da morte, Cristo é vida. Ele te justificou, e se você ainda não experimentou isso, agora é o tempo de experimentar, e você pode declarar: Senhor, o Senhor domina e o Senhor reina no meu coração. Muda a minha essência e reine no meu altar de adoração. Senhor, entrega a tua vida. Entrega ao Senhor aquilo que você tem, aquilo que você é, e descansa nessa promessa. O estilo de vida, o justo viverá pela fé. Isso é tão somente a fé. Não é nada que você faça. E aí você faz assim: pastor Ramon, mas tem algo que me aponte nas Escrituras que não é só pela fé, é algo para outra coisa? Não, as Escrituras apontam totalmente o inverso e aponta que a salvação está tão somente pela fé em Cristo. Sabe um exemplo prático que eu queria trazer para vocês agora, para a gente refletir sobre o desfecho desse texto? Vocês lembram quando nos evangelhos Cristo estava crucificado e em sua volta, ao seu lado, tinham dois homens com ele pendurado? Um escarnecia, tirando, zombando, brincando. Outro se arrependeu do seu pecado e confessou a vida em Cristo Jesus. Você lembra qual foi a palavra de Cristo para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo para ir para um batismo nas águas. Aquele homem não teve tempo para fazer boas obras. Aquele homem não teve tempo para participar de uma escola de discipulado. Aquele homem não teve tempo para fazer absolutamente nada. Mas ele foi salvo porque o poder é em Cristo e não em nós. Aí você faz assim: pastor Ramon, então significa que se eu não fizer nada, eu serei salvo? Significa que você deve crer no Senhor Jesus Cristo. E para que eu faço as coisas? Você faz para que você cada vez mais amadureça nessa fé. Por isso, quando você se batiza, você não está ali sendo salvo por Cristo, você ali está testemunhando que é salvo em Cristo. Por isso que quando você participa de um movimento de discipulado que a nossa igreja está experimentando agora, você não vai estar fazendo discipulado para ser salvo, você está fazendo um discipulado para crescer na caminhada com Cristo, se apegar ainda mais nessa caminhada, se fortalecer na fé, fortalecer outros na fé, ser uma pessoa como um canal de bênção na fé para outras pessoas que estão perdidas. Então, eu quero terminar essa mensagem. Estamos chegando no final. O justo viverá pela fé, tão somente pela fé, e será a partir de então o seu estilo de vida. Vamos fazer um desafio para você agora sim. Esse ano, vamos, apesar de todas as dificuldades, vamos contribuir para a obra missionária, vamos fazer a obra missionária, e vamos agora também interceder pelos nossos irmãos que estão fazendo a obra missionária. Dessa maneira, eu quero convidar você, participe ainda hoje, contribua ainda hoje com a obra missionária. Sustente os missionários que estão experimentando isso para além de nossas fronteiras. A nossa denominação tem 3 organizações missionárias, que em determinados períodos do ano nós contribuímos para elas. Agora estamos na campanha da Junta de Missões Mundiais. Depois estaremos levantando ofertas para missões estaduais, depois para missões nacionais. A nossa organização e a nossa igreja ajuda a sustentar mais de 2.000 missionários para fora do nosso país. Você pode participar com isso. Pastor Edson, num ato carinhoso do seu exercício de fé, pediu para que o presente que você pudesse dar a ele fosse uma oferta à obra missionária. Estarei aniversariando na outra semana. Eu queria que você fizesse a mesma coisa. Contribua para missões. Participe com a obra missionária. Oferte. Participe. A segunda é: envie, faça. Seja um missionário. Aproveite esse tempo. Ora pelas pessoas que estão aflitas. Se coloque à disposição para visitar as pessoas. Ah, mas eu estou com medo, esse é um tempo de quarentena, eu estou num tempo que eu tenho um risco de vida muito grande. Então, tudo bem, faz chamada de vídeo, mas ora pelas pessoas.
visita as pessoas trazendo o Evangelho de Cristo. Seja aquela pessoa que Deus quer que você seja para essa geração. Não se envergonhe do Evangelho. E terceiro, eu queria dizer, interceda. Ore por aqueles que foram, por aqueles que abriram mão de estar aqui conosco e foram experimentar essa frente missionária, a ponta da lança. Esses não têm um tempo de dizer assim, eu não posso visitar. Eles estão lá para isso. Foi a decisão deles. Então, quero que você, junto conosco, como igreja, nós possamos fazer exatamente isso. Contribuir, ser e orar. Vamos assim fazer? Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, por essa geração. Te agradecemos, Pai, porque mesmo em meio às dores, às dificuldades, o Evangelho de Cristo Jesus aquece o nosso coração e nos faz recordar, Pai, que o Senhor é o Deus de tudo isso. O Senhor não perdeu o controle dessa situação. Então, Pai amado, nos rendemos à dependência do Senhor. Faz a Tua obra sobre nossas vidas. Contorna, Deus, essa realidade e faz com que a nossa nação possa se render ao Senhor e que todos os poderes que se levantam do nosso solo brasileiro sejam, Deus, reconhecedores que o maior poder que nós precisamos, o poder que nós dependemos, é o poder da salvação de Cristo Jesus sobre nós. Dá sabedorias, ó Deus, àqueles que estão trabalhando, buscando a cura, buscando soluções para isso. Dá, Deus, vigor, renova as forças daqueles que estão trabalhando nos corredores dos hospitais, aos nossos irmãos, pessoas queridas e admiradas que estão na frente dessa batalha. Dá, Deus, a sabedoria àqueles que estão no tempo de instrução, aqueles que estão no tempo de orientar, de consolar. Pai amado, traz consolo àqueles que estão sofrendo no luto. Pai, dá condições para que nós possamos atuar em diversas áreas, ó Deus, das necessidades da humanidade. Mais uma coisa, Pai, nós queremos firmar com o Senhor. É um propósito de que nós não nos envergonharemos do Evangelho de Cristo. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos resgatou das trevas para a Tua luz. E agora, Pai, nós fazemos o compromisso e renovamos a aliança contigo. Pai, coloque em nós a alegria de Te servir, de Te honrar, de Te bendizer, onde quer que estejamos, que sejamos testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo e que o nosso estilo de vida seja pela fé. Nós cremos no Senhor, que o Senhor fará grandes intervenções, a começar das famílias da nossa igreja, aos amigos dos nossos familiares, Deus, as pessoas do nosso Rio Grande do Norte, Brasil e mundo, o Senhor começará esse avivamento. Deus, que nós possamos interceder uns pelos outros, a interceder pelas pessoas que estão vivendo a obra missionária, a interceder, Deus, por aqueles que decidiram experimentar e viver dessa forma. Deus, que nós possamos ser o canal de bênção na vida dessas pessoas, mas também, Deus, coloque em nosso coração a alegria de contribuir com a Tua obra. Nós oramos, Pai, no Teu nome, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. A todos vocês, uma excelente semana e continuemos no culto ao Senhor.